Então, pessoal, seja bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje é a pedido do Paulo Pereira. Ele deixou um comentário aqui no canal e pediu para eu fazer a instalação de um quadro 220 volts com IDR e com DPS. E se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito e gosta desse tipo de informação, deixa seu like, inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Então, pessoal, antes de fazer a instalação desse quadro, eu gostaria de deixar um lembrete. Se você precisa fazer a instalação de um quadro de energia, primeiro você precisa saber quantos circuitos você vai instalar nesse quadro. Quantos circuitos de tomada, circuito de iluminação, se tem 2 chuveiros, circuito para ar-condicionado, área de serviço. Feito isso, você vai levantar a carga de cada circuito e assim você vai saber qual disjuntor e os cabos aí que vai alimentar esses camarada. Depois você vai somar toda a carga e vai saber aí qual é a potência total do seu quadro de energia e assim você saberá qual disjuntor, né? Olhando na tabela, né? Olhando na tabela, você vai saber aí, né? Você saberá qual disjuntor, né? Qual é o disjuntor geral para o seu quadro de energia e o cabo de alimentação que vem lá do padrão e vai para o seu quadro. Feito isso, então, instalação de um quadro para 4 disjuntores, 4 circuitos. Nessa situação, você pode estar colocando aqui, no máximo, 7 circuitos, então 7 circuitos bifásicos. Se você colocar mais, você terá que fazer um levantamento para ver aí se não vai sofrer alteração no seu disjuntor, né, no disjuntor geral ou no cabo de alimentação. Então, aqui eu tenho um disjuntor geral bifásico de 50 amperes, 2 DPS de 275 volts. Vou trocar aqui esse camarada, não vai ficar bom. E para facilitar, vou colocar aqui esses outros DPS. Aqui são 2 DPS de 275 volts, já que a alimentação é 220 DPS de 275 volts. Está um pouco apagado, mas o acabamento vai ficar melhor. Por isso aí que eu tirei esses 2 camaradas, porque senão ia ficar um pouco complicado colocar o barramento. Então, IDR tetrapolar, né? Ele tem 4 polos, por isso aí ele é tetrapolar de 63 amperes. E a primeira coisa, vamos fazer a alimentação desses camaradas. Então, utilizando aí um cabo de 10 milímetros, aliás, 2 cabos de 10 milímetros que vem lá do padrão de energia, você vai ligar na entrada do seu disjuntor geral, ou na parte de cima ou na parte de baixo aí do seu disjuntor geral. A alimentação ligado no disjuntor geral, agora vamos ligar o aterramento no barramento de proteção. Então, as 2 fases saem do disjuntor geral e vai alimentar os 2 DPS de fase e o IDR tetrapolar. Para isso, eu vou utilizar esse barramento bifásico de 63 amperes. Você pode também utilizar um de 80 amperes, se você tiver um de 80 amperes. Pode ficar tranquilo, o barramento é dessa forma, fase 1, fase 2, fase 1, fase 2, fase 1, fase 2 e fase 1 e fase 2. Todos esses 4 polos do IDR vão energizar, não tem problema ligar a fase no lugar do neutro no IDR, mas verifica aí se no seu IDR você pode ligar a fase no lugar do neutro. Para um bom funcionamento desse camarada, eu vou energizar todos esses 4 polos. Depois de que você apertou todos esses parafusos, é onde que prende o barramento, você confere aí se todos estão bem apertados aí, para não dar fuga de corrente ou até mesmo um curto-circuito na sua instalação. Feito isso, agora irei fazer a alimentação desses camaradas. Então, cabo de 10 milímetros, prensa terminal nas pontas e eu irei utilizar aqui esses 2 polos, o polo 4 e o polo 6 aqui da saída do IDR, mas você também pode estar utilizando o polo do neutro e o polo 2 do IDR. Nesse caso,
irei utilizar o polo 4 e o polo 6. Para energizar todos esses camaradas, irei utilizar outro barramento bifásico de 63 amperes. Você coloca aí nos disjuntores e todos vão ficar energizados. Aperta todos. Depois que você apertou, você dá aquele confere no seu quadro de energia. Se ficou algum barramento aqui sem a proteção, você decapa o cabo que você estiver utilizando aí e coloca, que vai proteger para você não precisar comprar aquelas capinhas, tá vendo? Um pedaço de cabo, você decapa e coloca, que vai aí proteger. Vai evitar que uma pessoa leve um choque quando for fazer manutenção no seu quadro de energia. Vamos aterrar os dois DPS, então utilizando cabo de 4 mm, prensa terminal aí na ponta desses dois camaradas e você vai aterrar no barramento de proteção. Os dois camaradinhas aterrados no barramento de proteção, agora vamos fazer a alimentação dos disjuntores, aonde você vai ligar os circuitos da sua residência. O primeiro é o disjuntor para o circuito do chuveiro, disjuntor bifásico de 32 amperes. A alimentação eu vou utilizar aqui nesse circuito do chuveiro, cabo de 4 mm, as duas fases e o aterramento para um chuveiro aí que tem aí uma potência de 5.500 watts, watts. Dois circuitos para tomadas, disjuntor bifásico de 16 amperes, alimentação, cabo de 2,5, as duas fases e o aterramento aí, cabo de 2,5, que vai ficar tranquilo aí na sua instalação. E por último, disjuntor bifásico de 10 amperes, alimentação, cabo de 1,5, as duas fases, cabo de 1,5 para o circuito de iluminação. Lembrando, pessoal, se você gostou, deixa seu like, inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha essa informação com mais